Irmãos queridos, é um privilégio poder retornar a este trabalho tão precioso, conexão com Deus, neste novo ano. A nossa expectativa é de que Deus nos reserve coisas surpreendentes neste ano de 2012. Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. E nós vamos ler versos 18 a 21. Romanos, capítulo 4, versos 18 a 21. Romanos 4, 18 a 21. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu quero pensar com você sobre o tema: tenha paciência, Deus está no controle. O livro de Provérbios diz que a esperança que se adia adoece o coração. Talvez uma das maiores dificuldades do seu coração é esperar. Nossa paciência é curta. E nós queremos que tudo aconteça do nosso jeito, na nossa hora, dentro da nossa urgência. Um cantor popular colocou isso de maneira clara, quando diz assim: bem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Século 21, nós poderíamos dizer que é o século do imediatismo. É o século do fast food. Nós não temos paciência para chegar num restaurante, pedir uma refeição, esperar que ela seja preparada, porque nós andamos com pressa. São Paulo é a cidade da pressa. E nós não sabemos mais esperar. Nós não temos tempos para esperar. O grande problema é que nós às vezes queremos que Deus entre dentro deste imediatismo nosso. Queremos que Deus haja dentro do nosso tempo. Nós não temos paciência para esperar. Esperar um dia, esperar uma semana, um mês, um ano, é uma eternidade para nós. Eu queria então pensar com você algumas coisas. Primeiro, muitos têm uma esperança que não se desespera. Na lenda grega, quando Ulisses desapareceu e foi dado por morto, muitos candidatos apareceram para casar-se com Penélope. E ela, diz a lenda, que todo dia estava fazendo uma coxa de crochê. E ela dizia para os pretendentes: quando eu terminar de fazer essa coxa, eu me proponho a me casar com você. Só que ela trabalhava de dia, desmanchava a coxa de noite. Até o dia que a sua espera foi recompensada. E Ulisses voltou. Há pessoas que têm essa capacidade de esperar. Muitos se desesperam antes de esperar. Há um fato curioso acontecido na França. Um homem tinha um filho, uma doença rara e na época incurável.
E ele durou com esse filho muitos anos, quase com a vida vegetativa, até o dia que ele tomou a decisão de aplicar a eutanásia no seu próprio filho. Cansou de vê-lo sofrer. Quando ele retornava do cemitério, recebe um telegrama de um amigo médico num grande centro urbano da França, com a seguinte mensagem: acabamos de descobrir com sucesso o remédio, a vacina para a doença de seu filho. Era tarde demais. Há aqueles que vivem o próprio desespero sem esperança. Certa feita, Jesus chegou em Jerusalém, num dia de festa, deixou a festa e foi para a casa de misericórdia, para o tanque de Betesda. Lá havia um homem paralítico, havia 38 anos. Quando Jesus olhou para ele, compadecido dele, e perguntou-lhe: queres ser curado? O homem só tinha duas respostas: quero ou não quero. Mas ele responde com a evasiva: eu não tenho ninguém. Em outras palavras, eu estou abandonado aqui, eu não tenho mais esperança, a minha esperança está morta, não tem mais jeito para mim, não tem mais saída para a minha vida. Eu já me capitulei ao desespero. Jesus Cristo deu-lhe uma ordem: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E diz a Bíblia que imediatamente ele foi curado, se levantou, tomou o seu leito e foi para a sua casa. Há aqueles que esperam com segurança. Dwight Lyman Moody foi o maior avivalista do século XVIII. E ele estava em campanha de avivamento, muito distante da sua casa nos Estados Unidos, quando ele foi tomado subitamente por uma enfermidade. E ele retorna para morrer em casa. Na medida que o trem que o levava percorria cidades e vilarejos, pessoas oravam por ele, por todos os recantos. Mas ele tinha convicção de que chegara o momento da sua partida. E ele disse então: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Havia uma segurança inabalável na vida daquele homem. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre aqueles que esperam contra a esperança. Diz o texto que Abraão esperou contra a esperança. E você vai perceber que na vida de Abraão, Deus não agiu de acordo com as pressões do imediatismo. Deus não é um joguete da nossa vontade, que nós podemos nos aproximar dele dando ordens. Deus, eu exijo. Deus, eu ordeno. Deus, eu decreto. Deus não se submete a expressões da nossa agenda. Deus não se enquadra ao nosso imediatismo. Deus faz todas as coisas conforme sua soberana vontade. E muitas vezes Deus age na sua e na minha vida de forma artesanal. Deus não tem pressa. Aconteceu isso com Ana. Ela era estéril. Ela queria ser mãe. As pessoas à sua volta tentaram roubar os seus sonhos. Mas essa mulher perseverou, entendendo que Deus podia irromper na sua história, mudar a sua sorte e trazer vitória para ela, e abrir a sua madre e dar a ela a bênção de ser mãe.
E ela não se desesperou, mas esperou contra a esperança. A vida de Abraão, o Deus de Abraão, o relacionamento de Abraão com Deus, vai nos ensinar que a espera pode ser um tônico para a nossa alma. Eu queria então chamar a sua atenção nesta noite para 3 verdades nesse texto. Em primeiro lugar, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus dos impossíveis. Vejamos. Primeiro, Abraão começou a peregrinar e a ouvir a palavra de Deus com 75 anos de idade. Ora, aos 75 anos de idade, muita gente já está pensando em se aposentar. De pendurar chuteiras. Comprar uma rede ou deitar numa cadeira de balanço. Aos 75 anos de idade, a maioria das pessoas quer encerrar a carreira e não começar a carreira. Pois bem, Abraão aos 75 anos estava se convertendo, estava começando, estava recebendo o maior desafio da sua vida. Note mais, aos 75 anos ele estava em pleno vigor, engendrando planos, recebendo desafios, fazendo arrojadas caminhadas. E eu quero dizer para você nesta noite, não há tempo, não há idade para Deus chamar você, para Deus fazer uma obra em você e através de você. Não há idade para Deus cumprir um grande projeto na sua vida. No livro do profeta Joel, está escrito que quando Deus derrama do seu espírito, os velhos sonharão. E não é sonhar aqui de ter sonho à noite, não. É sonhar de ter algo, de ter projetos. Porque já pararam para perceber, às vezes uma das marcas da velhice é viver do passado. É contar as memórias. É lembrar os feitos do ontem. Mas com Deus, você olha para frente. Você tem sonhos para serem realizados, projetos para serem cumpridos. A Bíblia diz que Caleb, um dos espias que olharam a terra prometida, aos 85 anos de idade, tinha sonhos de conquistar uma montanha, de conquistar uma terra, de enfrentar valentes e de ter vitórias esplêndidas na sua caminhada. Winston Churchill tornou-se primeiro-ministro da Inglaterra com 70 anos de idade. Foi talvez a mais importante figura do século XX, no contexto tão pavoroso da Segunda Guerra Mundial. Portanto, você que está entre nós, talvez com cabelos grisalhos, entenda uma coisa: Deus pode começar um projeto novo na sua vida e através da sua vida, porque você pode esperar até mesmo contra a esperança. Segundo, Abraão é constituído pai de muitas nações, sem ter sequer um descendente. Ele tinha 75 anos de idade. Não tinha filhos. Sua mulher era estéril. E o nome dele, Abrão, significa grande pai. Eu imagino o constrangimento de Abrão. Alguém o cumprimentava. E você, grande pai? Quantos filhos você tem? Não tem nenhum. Mas que grande pai é você então? Os anos se passaram. E Deus um dia resolve mudar o nome dele. De Abrão, grande pai, para Abraão, pai de muitas nações. Só que ele não tinha filhos ainda. O filho da promessa não tinha nascido ainda. Ele enfrentava sérios problemas, sua idade avançada,
esterilidade da sua mulher. Só que, depois de 11 anos que Deus fizera a promessa de dar-lhe um descendente, eu já estava, portanto, com 86 anos. Um dia Sara disse a Abraão, Deus se esqueceu da promessa. É melhor dar uma mãozinha para Deus. Para você ter um filho, comigo não vai ser, porque eu sou estéril. Já tem 11 anos que Deus prometeu e não cumpriu ainda. Então faz o seguinte, nós temos que arrumar uma barriga de aluguel. Você vai ter que ter filho com a minha serva. Mas Ismael foi fruto da impaciência de Sara e não da fé de Abraão. Talvez você que está aqui hoje passe pela angústia que tomou conta de Sara. Talvez você que está aqui hoje está esperando alguma coisa muito importante na sua vida há anos. Talvez a conversão do seu marido. Talvez a conversão do seu filho, da sua filha. Talvez a conversão de seus pais. Talvez a restauração do seu casamento. Você já parou para pensar o que é esperar 11 anos? Uma promessa? E não era um devaneio, não era um desejo dele, era uma promessa de Deus para ele. Foi Deus quem tomou a iniciativa de fazer a promessa. Eu imagino a situação de Sara. Cada ano se passava, cada regra ia embora. E o milagre não acontecia, a promessa não se cumpria. Agora pense comigo. Abraão tem 100 anos de idade quando Isaac nasceu. 100 anos. Sara não acreditava mais. Quando o anjo de Deus apareceu dizendo que ia cumprir a promessa, diz a Bíblia que ela riu, um riso de incredulidade. E aí Deus foi tão forte que quando o menino nascer vai chamar riso. Isaac. O corpo de Abraão já estava amortecido. Sara já havia passado o tempo de ser mãe. Sara ainda era estéril. O bom senso dizia o seguinte, é impossível. A razão dizia, não pode ser. Mas a fé disse, se Deus quiser, é possível. Abraão esperou 25 anos. Será que nós temos capacidade de esperar uma promessa há 25 anos? Será que nós temos perseverança para orar por uma causa 25 anos? Será que nós já não teríamos sepultado esta promessa no túmulo do desespero? Abraão acreditava que a promessa de Deus não podia falhar. Olha aí o versículo 20 e 21. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, não só convicto, plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Agora, note uma coisa. Do nascimento de Isaac até a entrega de Isaac para o sacrifício, possivelmente passaram-se mais 14 anos. A chegada desse menino foi algo tão fantástico na vida desta família, que diz a Bíblia que no dia que o Isaac desmamou, eles deram um banquete. Eu nunca vi ninguém dando banquete porque o filho foi desmamado. Agora pense comigo que esse menino era a esperança da família, era o filho da promessa. Abraão era um homem rico e ele era o herdeiro de toda essa riqueza. Deus havia prometido que ele seria pai de muitas nações, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio ou por intermédio de Abraão. Agora um dia Deus chega para Abraão e diz, Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho, teu único filho a quem amas. Vai ao Monte Moriá e oferece o teu filho ali a mim em holocausto.
Talvez Abraão pudesse pensar, bom, eu estou muito velho, eu acho que eu estou tendo visão esquisita, estranha, esse troço não é de Deus. Talvez Abraão pudesse, Deus, faz o seguinte, eu não entendi direito, me dá um mês aí para eu orar e jejuar sobre essa causa. Talvez Abraão dissesse, nossa Deus, esse pedido é muito complicado, eu tenho que compartilhar com Sara, porque essa decisão eu não posso tomar sozinho. Diz a Bíblia que naquela mesma noite, Abraão levantou de madrugada, rachou lenha, pôs a lenha sobre um animal, chamou 2 servos, pegou o menino, caminhou rumo ao Monte Moriá. Como é que você acha que estavam as emoções desse velho pai? Você já parou para pensar que foram 3 dias de caminhada? Cada passada que davam era uma fisgada na alma. Vocês já imaginaram que o menino, talvez, adolescente agora, estivesse exultando por fazer uma viagem de 3 dias com o pai e a mãe tinha ficado em casa? Agora é a hora de eu decretar talvez a minha independência. E na primeira noite que pararam, talvez para descansar um pouco, enquanto o menino dormia serenamente, aquele pai olhava para ele e disse, meu filho, você não sabe o que eu estou fazendo, eu estou levando você para o sacrifício. Depois de 3 dias, avistaram o monte. Abraão disse para os 2 moços, agora vocês fiquem aqui. Eu e o menino vamos lá adorar o Senhor. Tendo nós adorado, nós voltaremos. Por que Abraão disse isso? Porque diz a Bíblia que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Até que o menino pergunta ao pai, papai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E numa convicção inabalável de fé, Abraão responde, Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício. Ele creu contra a esperança. Havia um substituto para Isaac, porque Deus não queria o sacrifício de Isaac. Deus queria o amor de Abraão. Deus honrou Abraão. Deus fez promessas para Abraão. Porque havia naquele homem paciência para esperar em Deus, para acreditar na promessa de Deus. Será que você e eu teríamos a capacidade de crer em Deus desse jeito? De confiar em Deus desse jeito? De esperar a intervenção sobrenatural de Deus desse jeito? Tenha paciência. Deus está no controle. Mesmo quando Deus parece ser contraditório. Mesmo quando parece que a fé luta contra a fé, a lógica contra a lógica, a razão contra a razão. Mas vamos a um segundo ponto. Só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que descansa na providência divina. Eu quero evocar agora Isaac. Diz a Bíblia que Isaac se casou com 40 anos. Tem muita gente que já estaria desesperada. Está arrancando os cabelos. Isaac teve a capacidade de esperar a pessoa certa para se casar. A pessoa orientada e apontada por Deus. Isaac, depois de casado com Rebeca, diz a Bíblia que esperou 20 anos o nascimento dos filhos. E durante 20 anos ele orou pela sua mulher, que era estéril. Imagina quantas noites Isaac orou por Rebeca. Quantas vezes, talvez a dúvida tentou assaltar o seu coração. Mas diz a Bíblia que ele orou por ela há 20 anos.
Há quanto tempo você tem orado para que Deus realize uma cura em alguém da sua família? Qual é a força e o alento que você tem para não olhar para a circunstância, mas para o Deus que está no controle da circunstância e perseverar na oração? Há quanto tempo você ora pelos seus filhos? Há quanto tempo você espera de Deus um milagre acontecer na vida de seus filhos? Segundo, Isaac teve paciência para resolver conflitos com os filisteus. Diz a Bíblia que Isaac estava na terra dos filisteus e era uma terra seca, deserta, e a única chance de sobrevivência era encontrar água. E então diz a Bíblia que Isaac começou a cavar poços. E ao cavar esses poços encontrava água, mas os filisteus, com inveja de Isaac, vinham e enterravam esses poços, jogavam entulho nesses poços e a água se estancava. Você é do tipo de homem, de mulher, que não abre mão dos seus direitos? Você é daquele tipo de gente que diz, é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos? Pois bem, Isaac, diz a Bíblia, que não brigou por esses poços, que não declarou guerra contra os filisteus. Os filisteus vinham e enterravam um poço, ele ia adiante e abria outro poço. Os filisteus vinham e enterravam aquele poço, ele ia adiante e abria outro poço. Você tem paciência para lidar com conflitos? Você tem paciência de lidar com pessoas que querem perseguir você, prejudicar você e roubar os direitos sagrados que você tem? Você tem paciência de perdoar seus inimigos? Terceiro lugar, Isaac esperou 20 anos para que Jacó voltasse para casa. Os dois filhos brigaram. Ou melhor, Jacó traiu seu irmão Esaú, fugiu de Gaza. Rebeca disse para o seu filho predileto Jacó, vai meu filho, sai do ambiente assim de tensão, quando as coisas melhorarem, daqui uns dias eu chamo você de volta. Esses poucos dias passaram 20 anos. Quando o Jacó voltou, a Rebeca já estava morta. Nunca mais viu seu filho. Mas Isaac esperou 20 anos a volta do seu filho. Isaac esperou 20 anos pela reconciliação de seus dois filhos. Quanto tempo você espera a volta de um filho para casa? Há quanto tempo você espera a restauração dentro da sua família? Há quanto tempo você espera que alguém da sua família reate os relacionamentos quebrados? Que tipo de perseverança você tem para aguardar de Deus o tempo oportuno de Deus para que na sua casa reine paz outra vez? Isaac teve essa esperança. Isaac teve essa paciência. Mas vamos ao último personagem que gostaria de trabalhar. Terceiro ponto. Só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus das grandes transformações. Vamos abordar agora sobre Jacó. Eu quero lhe dar uns dados interessantes aqui. Gênesis 47, 28 diz que Jacó morreu aos 147 anos. Gênesis 47, 9 diz que Jacó foi para o Egito com 130 anos. Gênesis 41, 46 e 47 diz que quando Jacó foi para o Egito, José tinha 37 anos. Portanto, quando José nasceu, Jacó tinha 93 anos.
Gênesis 31, 38 diz que Jacó ficou em Padã Arã, na casa de Labão, 20 anos. Consequentemente, Jacó casou-se com 73 anos. Que alento, hein? Muita gente já estaria desanimadíssimo, sem esperança. Jacó namorou 3 meses e ficou noivo 14 anos. É muita paciência, não? Você tem paciência para esperar? Para investir no amor? Para não se desesperar quando os cabelos brancos já começam a surgir e o casamento não chegou? Segundo, Jacó esperou 20 anos para que a ira de Esaú se abrandasse. Ele saiu de casa desesperado com seu irmão que queria matá-lo. Ele ficou 20 anos fora de casa e quando ele retorna para sua terra, a maior angústia dele era reencontrar com o irmão, até porque ele recebeu um recado que o seu irmão estava vindo para encontrar com ele com 400 homens. Você tem esperança para aguardar aquele momento de restaurar a comunhão com alguém da sua família com quem você brigou? Sabia que as feridas que doem mais são as feridas criadas pelas pessoas mais íntimas? Sabia que há famílias que às vezes, embora cristãs, ainda têm mágoas não resolvidas? Filho que não conversa com o pai, filha que não conversa com a mãe, pais que não conversam com os filhos, irmãos que são verdadeiros inimigos dentro de casa. Jacó esperou 20 anos, até que no Val de Jaboque ele tem uma experiência real com Deus, e Deus então reconciliou com ele o seu inimigo, e aquela guerra que parecia acontecer se transforma em abraço, em beijo, em lágrimas de reconciliação. Terceiro, Jacó ficou 22 anos sem saber o paradeiro do seu filho José, chorando o luto do filho, luto pelo filho. 22 anos. Há quanto tempo você espera que seu filho renasça? Que o seu pranto se converta em alegria? Que seu vale se transforme em manancial? Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Para muitos, a esperança já morreu. Mas se você crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você vai esperar contra a esperança. Você vai ter uma esperança que não se desespera. Pois aquele em quem você está pondo a sua confiança é aquele que vivifica os mortos. É aquele que chama à existência as coisas que não existem. É aquele que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Aquele que pode o impossível. Então, em nome de Jesus, nesta noite, faça como Abraão, espere em Deus. Ainda que contra a esperança. Ainda que as circunstâncias conspirem contra a sua espera, espere em Deus. Ainda que os anos rolem
E como uma avalanche venha sobre você, e você olha para a circunstância e diz, não tem nenhuma evidência de que isso vai acontecer, mas se Deus prometeu, eu continuarei esperando. Há duas coisas que Deus não pode falhar, quanto a si mesmo e quanto a sua promessa. Você, esposa que está aqui hoje, você pode ver ainda o seu marido convertido ao Senhor, sendo um homem cheio do Espírito Santo. Você, pai, pode ainda ver seu filho se convertendo e sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus, um vaso nas mãos de Deus, sendo instrumentalizado para a glória de Deus. Você, rapaz, você, moça que está aqui, ainda pode ter um casamento brilhante, bonito, maravilhoso, para a glória de Deus. Você, trabalhador que está aqui, talvez desempregado hoje, passando os maiores apertos e as maiores agruras, você pode ter esperança que Deus abrirá para você a porta da sua providência. Você que está aqui, marido, mulher, talvez com o seu casamento quase quebrado, apenas um fiapo de esperança, você ainda pode esperar Deus ressurgindo, fazendo o seu casamento ressurgir das cinzas. Talvez você está aqui dizendo, mas o amor acabou, morreu, pois Deus ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Que você possa orar, dizendo, Senhor, dá-nos esta segurança, de que as tuas promessas não caducam, mas são fiéis e verdadeiras. Tenha paciência. Deus está no controle. Não se desespere. Espere em Deus. Curva sua fronte. Vamos orar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que se não veem. Não andamos pela vista, não andamos pela lógica, não andamos pela razão, não andamos pelo sentimento, andamos pela fé. Não fé, emoção, mas fé, confiança no Deus dos impossíveis. Fé naquele que está sentado na sala de comando do universo e tem as rédeas da sua história em suas poderosas mãos. É tempo de entender que Deus está trabalhando em nós. E o tempo de Deus não é o nosso. Não tenha pressa. Não se desespere. Porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando Deus parece demorar, é que Ele está trabalhando no turno da noite, preparando algo maior e melhor para a sua e para a minha vida. Porque o caminho de Deus é perfeito. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Coloque a sua vida diante do trono da graça de Deus. Deus, aplica a tua palavra ao coração de cada um de nós nesta noite. Tira os nossos olhos, Deus, do imediatismo deste presente século. E dá-nos a bênção de vivermos na tua dependência, firmados nas tuas promessas, na certeza de que tu estás no controle do universo e também dos detalhes da nossa vida. Que não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, não existe determinismo, existe uma providência sábia, soberana,
da tua providência em nossa história. Deus, traz consolo para o coração do teu povo nesta noite. Renova a esperança, revigora a fé. E aqueles que entraram aqui neste santuário, ó Deus, que ainda não conheciam a tua grandeza, o teu amor, que nesta noite ponham a sua confiança no Deus vivo, entregando o seu coração a Jesus Cristo, nosso Senhor, para também começar esta belíssima jornada contigo, de confiança, de certeza, de fé. Fortalece-nos nesta noite, ó Deus. Enche o nosso coração da esperança bendita e gloriosa que está em Cristo Jesus. Reviva-nos, reaviva-nos, revigora-nos, restaura-nos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém.